Mas a primeira coisa que eu preciso trazer para vocês, além de já ter dito que não é fácil mudar hábito, porque nunca vai ser, nada acontece assim na nossa vida, né? Nada é da noite pro dia, nada é num passe de mágica, tudo exige sim esforço, dedicação, força de vontade. A questão é que a gente precisa entender que a gente tem vivido uma pandemia há mais de um ano. E aí pode ficar cansativo falar disso de novo, né? E tanta gente fala disso, o jornal só fala disso, mas infelizmente é um momento que não é mais um momento, é mais de um ano, completamente histórico. Então, se para a criança, antes dessa pandemia, porque existe a vida antes da pandemia e essa vida durante a pandemia, mas se essa criança antes da pandemia já tinha dificuldade em criar o hábito de estudos, entenda-se desde o início, parênteses aqui, estudos, tudo que engloba o estudo. Então, estudar em si para alguma prova, ler o conteúdo da apostila do livro, fazer a tarefa de casa, fazer o trabalho da escola, tudo isso faz parte do estudar, tá? Se antes para essa criança já não era simples manter um hábito de estudos, na pandemia piorou, porque tudo ficou completamente mexido. Se antes aquela criança tinha horário para colocar o uniforme, para sair de casa, para chegar no colégio, para sair do colégio, para voltar para casa, para tirar o uniforme, colocar roupa de casa, tudo isso era muito mais bem regrado. Veio a pandemia e parece que a maré levou tudo isso embora, né? Levou, realmente levou. Não tem horário para colocar o uniforme, não tem horário para ir para a escola, porque não precisa sair de casa, então horário para chegar em tempo, não tem horário para sair da escola. Tudo acontece em casa, tudo acontece no mesmo ambiente. Então a criança dorme, acorda, toma banho, almoça, lancha, toma café da manhã, faz tarefa de casa, assiste videoaula, brinca com os amigos pelo virtual, fala com mãe, fala com pai, dorme, acorda e continua tudo naquele ritmo e tudo no mesmo espaço e tudo no mesmo lugar e tudo no mesmo ambiente. O tempo todo tudo acontece ali. É sim mais difícil criar um hábito nessas condições? Sim, é. Mas ao mesmo tempo é muito mais necessário também. Porque se já tá ruim do jeito que está, por que não tentar algo para melhorar um pouco, né? Como a organização do tempo, por exemplo. Rotina acontece por hábito. Então a gente precisa levar em conta, né, que toda essa parte do contexto mudou e vai sim afetar o dia a dia dessa criança também. Então você sabe que hoje tem mais atrativos, até para você se você trabalha de casa, né? Eu tô aqui, mas ali do lado tem a cozinha, dá para beliscar alguma coisa. Ali eu sei que tá meu quarto, ali eu sei que tem videogame. É complicado. Então, mais do que nunca, a orientação de pai, a orientação de mãe, nessa questão de colaborar para que esse contexto seja o menos dispersivo possível para organizar tanto tempo quanto espaço, melhor vai ser, tá? E aí tem uma frase que eu gosto bastante, que é do William James, que é considerado o pai aí da psicologia funcional, que ele diz que a nossa vida, na medida em que vai tomando forma, nada mais é do que uma grande massa de hábitos. E no fundo é isso mesmo. Quer ver só? O que isso quer dizer, né? O que a gente faz dia após dia, dia após dia, dia após dia, faz a nossa semana. O que a gente faz semana após semana, semana após semana, semana após semana, completa o nosso mês. O que a gente faz mês após mês, mês após mês, completa o nosso ano. E o que a gente faz ano após ano é a nossa vida. E é a nossa vida acontecendo todo dia, a cada instante, a cada momento. Então, tudo que a gente faz repetidamente, querendo ou não querendo, a gente está colaborando para o cérebro entender aquilo como um hábito. E isso é da natureza humana, vocês já vão entender, já vou falar sobre isso. Isso é muito sábio da nossa natureza, sabe? É transformar ações que são feitas da mesma forma, repetidas vezes, em hábito, para economizar a energia do cérebro. Então, se a criança, por exemplo, dá um exemplo bom aqui de um hábito bom, né? Tá acostumada aqui, acabou a videoaula, ela senta na cadeira dela ali na frente da escrivaninha, coloca fones de ouvido, ouvindo sons binaurais, faz uma sequência de respiração para relaxar, para concentrar e começa a fazer a tarefa de casa. E ela repete isso todo dia. No dia seguinte, acabou a videoaula, ela senta na escrivaninha dela, coloca o fone de ouvido, escuta os sons binaurais, faz uma sequência de respiração, começa a fazer a tarefa de casa. No terceiro dia, acabou a aula, ela senta na escrivaninha, coloca fone de ouvido, escuta os sons binaurais, faz uma sequência de respiração, começa a fazer a tarefa de casa.
tudo isso o cérebro vai começar a entender como, opa, isso aqui é construção de um hábito, é construção de uma estrada neural. É sempre aquele mesmo caminho que os neurônios no nosso cérebro estão percorrendo, e isso vai se fortalecer no cérebro. Na nossa vida real aqui, né? Mais concreta, mais palpável. Se todo dia a gente sai para trabalhar de carro, sai de casa e vai até o trabalho e pega o mesmo trajeto, faz o mesmo percurso, anda nas mesmas ruas e todo dia faz isso, todo dia faz isso, todo dia faz isso, sabe aquela coisa de às vezes a gente fala, nossa, cheguei aqui no trabalho e não vi nem como é que eu cheguei, porque você tá tão no piloto automático, literalmente, que você nem sabe, você nem lembra se o sinal estava aberto, se o sinal estava fechado, você faz aquilo automaticamente, como muitas outras coisas a gente faz na nossa vida e nem se dá conta, tomar banho, escovar os dentes e tantas outras, né? Porque isso se tornou um hábito. Então o que a gente precisa construir é essa estrada neural, esse caminho dos neurônios no nosso cérebro, do que a gente quer que seja efetivo na nossa vida. Então, falando aqui do estudante, quer construir um hábito de estudos? Começa por você entender justamente tudo isso. Você repetir aquilo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, faz o teu cérebro começar a fortalecer uma estradinha, um caminho neural. O que é esse caminho neural? A primeira vez que você for fazer um caminho como qualquer outro caminho, não vai ser fácil, né? Você está começando a desenhar aquele hábito. Ainda não existe essa estrada neural do hábito fortalecida, formada, construída no cérebro. Então, é como se você tivesse que desbravar ali ainda um matagal, uma floresta, para depois você, de tanto repetir aquilo, começar a transformar em uma clareira, para virar uma estradinha de chão, para daqui a pouco o negócio já tá tão bem resolvido dentro da tua cabeça que você nem pensa mais para fazer, aquilo já virou uma rodovia pavimentada. E o estudo pode sim se transformar nisso, mas a gente precisa colocar metas realistas, né? Precisa ser coerente em tudo isso que a gente vai fazer. Por quê? Porque não adianta a gente querer estipular, se a criança, por exemplo, não tem o costume de fazer a tarefa de casa todo dia, não tem o costume de estudar todo dia, estipular que amanhã ela vai começar a estudar 2 horas por dia, além do tempo que ela passa na videoaula, porque isso não vai funcionar. E não é assim que a gente implanta um novo hábito, ou que modifica um hábito ruim para colocar um hábito bom no lugar, como, por exemplo, fazer a tarefa de casa ou estudar todos os dias. E o nosso cérebro gosta dessa estradinha. Por quê? Justamente porque ele fica no piloto automático mesmo. Ele deixa de se preocupar com aquela ação em si, deixa de gastar energia para fazer aquilo que ele automaticamente já sabe fazer, para ele focar, se concentrar, gastar a energia dele, cérebro, em outras coisas. Então, isso é muito sábio da nossa natureza, né? Vale para criança, vale para adolescente, vale para nós adultos, vale para qualquer pessoa. É assim que funciona o nosso sistema fisiológico. E por que eu estou passando tudo isso para vocês hoje? Veja, eu falo muito aqui nas lives sobre rotina, sobre organização de tempo, organização do espaço, a questão da família contribuir muito para essa questão do contexto todo, né? Não adianta querer exigir do filho uma coisa que nem você mãe, nem você pai faz, que a casa não colabora, que tá um barulho, que tem dispersão. Não adianta. E tudo isso eu sempre falo muito aqui, muito, tem bastante live falando sobre isso. Então hoje eu quero focar especialmente em o que é um hábito. Porque se a gente entende o que é um hábito, fica mais fácil da gente descobrir o que fazer para modificar um hábito ruim. Para a criança parar de deitar no sofá e mexer em redes sociais depois da aula e disso ir para fazer as tarefas de casa naquele horário. Não que isso vai ser feito assim num salto quântico, né? Não vai. Não existe fórmula mágica, não existe receita mágica. Isso é um processo, é gradativo, é aos pouquinhos, mas é sim muito possível chegar lá. Então todo hábito tem pelo menos 3 elementos. 3 elementos são assim essenciais. Um hábito que é um hábito conta com o gatilho. Esse gatilho é como se fosse uma deixa, né? Já vai ficar mais claro, eu vou dar um exemplo, vocês já vão entender. Então tem o gatilho, aí tem a ação em si, que é o comportamento em si, que é o que vira a rotina, né? Então, o que é essa ação? E no final tem a recompensa. Qualquer hábito tem essas 3 coisas, esses 3 elementos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um estudante meu que eu atendo, por exemplo, para falar da questão dos estudos.
Que bom, Ana. Fico feliz que você tá gostando, que a explicação tá excelente. Que bom. E ó, se vocês quiserem questionar alguma coisa, ficar com dúvida em alguma coisa, vão escrevendo aqui também, tá bom? Olha só. Tem um estudante meu que acaba a videoaula, ele escuta a notificação, eu não sei se é o Zoom, é algum programa desses assim que ele usa para conversar com os amigos, eu acho que é o Zoom. Acaba a videoaula, ele já escuta a notificação do Zoom, que já tem amigo dele chamando ele ali naquela sala. Esse é o gatilho. Qual que é a ação? Ele fecha o notebook dele e aí ele corre para o celular para falar com os amigos. Essa é a ação que já se tornou a rotina. E qual que é a recompensa que ele ganha com tudo isso, né? E essa recompensa pode ser consciente ou até inconsciente. Uma inconsciente, que talvez ele nem se dê conta, é a dopamina que o cérebro dele libera, esse neurotransmissor aí, que dá aquela sensação de bem-estar, sabe, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. A dopamina, por exemplo, pode estar sendo a recompensa desse menino para toda vez que ele escuta aquela notificação, aquele barulhinho do Zoom, ele largar tudo, fechar o notebook, correr pro celular, falar com os amigos e depois dar aquela sensação de ai, que coisa boa, falei com eles, aquele bem-estar, aquela dopamina, né? E aí deixa eu mostrar pra vocês uma foto, uma imagem aqui, ó. Vejam se tá dando pra ver. Tá meio pequenininho, eu coloquei ela num fundo lilás, aí ela ficou menorzinha, mas eu acho que dá pra ver, ó. O que acontece? Aqui é um exemplo de um loop do hábito que a gente chama, né? E esse loop do hábito é justamente o que eu tô explicando pra vocês. Nesse exemplo aqui, a gente fala da ação, da rotina de correr ou de fazer exercício físico, por exemplo. Por isso que tem um tênis ali e um bonequinho correndo, né? Então, obrigada, Ana. A deixa é o tênis. A deixa seria o gatilho, né? Que eu chamei de gatilho. O que faz aquele gatilho para você dar o start na ação? Que é a rotina. A rotina, nesse caso aqui, correr, tá ali o bonequinho correndo. E a recompensa também, depois, né, de uma corrida, de um exercício físico, adrenalina, endorfina, serotonina, enfim, tudo que o nosso organismo já libera. E ali no meio, não dá para ler direito, mas fala sobre o anseio. O que é o anseio? O nosso cérebro, a partir do momento em que aquela ação realmente se torna um hábito, o nosso cérebro já vai ansiar, já vai desejar por aquela recompensa. Só de ver ou ouvir o gatilho, que é a deixa, só de então ouvir aquela notificação do Zoom, o cérebro desse menino, por exemplo, já está desejando pela recompensa, que no caso aqui como exemplo é a sensação de bem-estar depois e de alegria de ter falado com os amigos, por exemplo, tá? Então o cérebro, a partir do momento que se torna um hábito, deu o gatilho, o cérebro já está desejando aquilo. Por isso que o hábito é tão automático e por isso também dificuldade de a gente modificar alguns hábitos, né? Isso já está tão forte no nosso cérebro, a estradinha já está tão pavimentada que é óbvio que não é fácil mexer. Exige sim bastante força de vontade. Então veja, você precisa repetir todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma coisa para essa estrada se construir, para isso se fortalecer, para isso se transformar em um hábito. Outro hábito relacionado a estudos. De uma menina também que eu atendo nas minhas sessões de estudo. Ela também acaba a aula dela, no que acaba a videoaula, ela se joga no sofá com o celular, começa a mexer nas redes sociais e depois dá aquela sensação de missão cumprida, sabe? Por quê? Porque ela já acabou a aula, ela se jogou no sofá depois e aí aquela sensação de missão cumprida. Então, qual que é o gatilho? Acabou a aula. Ela sabe que acabou a aula, o cérebro dela já está ansiando, desejando lá a recompensa do final da história toda, né? Qual que é a ação dela depois? Se jogar no sofá e começar a mexer no celular para mexer nas redes sociais. E qual que é a recompensa? Sensação de missão cumprida, de alívio, de satisfação, de descanso, disso tudo. O que a gente pode começar a fazer então para mexer nesses dois exemplos aqui que eu dei? E como é que a gente transforma isso então, né? Como é que eu tiro esse hábito e coloco, por exemplo, estudar dentro disso? Como a ação que a gente deseja, como a ação que a gente espera, né, que seja o hábito produtivo. O jeito, eu não vou falar mais fácil, o jeito menos difícil é, segundo o próprio Charles Duhigg, que é o autor do livro, a gente mexer na ação em si, no comportamento.
não no gatilho, nem na recompensa. E eu já vou falar que é sim possível e viável também mexer no gatilho, também mexer na recompensa, mas o mais prudente seria, para você realmente conseguir seguir o novo hábito, mexer na ação. Então, naquele exemplo que eu dei, do menino que acaba a aula, ele escuta a notificação do Zoom, ele corre para falar com os amigos dele e depois ele tem a recompensa da sensação de bem-estar, a gente mexeria na ação dele. O gatilho continuaria sendo o mesmo, que é o quê? Opa, ele ouviu o sonzinho do Zoom, já tem amigo dele chamando ele ali para conversar no Zoom. Aí a gente vai modificar a ação. Em vez deles começarem a falar sobre qualquer assunto e jogar a conversa fora, direcionar essa conversa sobre o conteúdo da aula. Um explicar para o outro o que entendeu. Então, se um é bom em matemática, ele pode explicar para aquele que tem dificuldade em matemática, aquele gosta de inglês, consegue explicar para o outro amigo que não sabe direito inglês, o outro sabe de português, e fazer essa troca. E aí a gente entra até num outro ponto aqui, que tem a ver com a pirâmide da aprendizagem, né? Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E se a gente ensina outra pessoa, aí a aprendizagem real acontece. Então isso é uma forma brilhante, inclusive, de estudar também. Se o filho, a filha estiver ali em contato com os amigos de forma online, falando, explicando sobre o conteúdo, um explica para o outro, virando professor do amigo, isso é maravilhoso para os estudos. A aprendizagem está assim acontecendo. E no final a recompensa estaria mantida ali, né? A recompensa seria o quê? Essa sensação de dopamina no organismo, de falei com os meus amigos, de tô feliz, de tô bem, porque a gente mexeu só na ação em si. No caso desse outro exemplo também da menina, então, naturalmente, o gatilho acaba a aula, aí a ação, ela se joga no sofá, começa a mexer nas redes sociais pelo celular, e a recompensa depois é aquela coisa do descanso, né? Alívio, ufa, missão cumprida. Vamos mexer só na ação de novo. Então, o gatilho continua o mesmo. A aula acabou. O que a gente faz para mexer essa ação? Em vez dela se jogar no sofá, porque o cérebro dela já vai associar, opa, se jogou no sofá, ela já vai mexer nas redes sociais, se joga numa poltrona, se joga numa cadeira, se joga na cama, que seja em qualquer outro lugar, para o cérebro dissociar aquela coisa dela tá ali para mexer nas redes sociais, e em vez de entrar nas redes sociais, começa entrando no YouTube para ver algum vídeo de caráter mais educativo, que seja mais produtivo, que tenha mais a ver com a questão da escola, da educação em si, né? A gente mexeu na ação e a recompensa vai continuar sendo a mesma, que é o quê? Puxa, minha aula acabou, missão cumprida, alívio, tô aqui vendo o videozinho no YouTube, jogada na cama, mexi só na ação. Então a gente não mexe nem no gatilho e nem na recompensa. Quando a gente faz isso, quando não mexe nem no gatilho nem na recompensa, é mais viável de a gente conseguir ter sucesso na implantação de um novo hábito ou na transformação de um hábito ruim para um hábito bom. Um hábito bom que a gente quer que fique ainda melhor, como por exemplo, transformar o estudo em um hábito. Eu já vou dar dicas bem específicas, bem pontuais sobre isso também, né? Mas como de fato fazer para que o estudo se torne um hábito, né? Sabendo disso tudo. Bom, claro, precisa sim de força de vontade, precisa sim de dedicação, óbvio que precisa, né? Tô falando isso desde o início. Aí tem uma pesquisa bem interessante da Harvard Medical School. Inclusive amanhã eu vou disponibilizar essa pesquisa lá no meu canal do Telegram. Tá em inglês, mas é possível traduzir, se achar meio denso, bem tranquilo de ler, um artigo curto, sucinto e cheio de informação importante sobre o hábito. Veja, lá de Harvard. Então, se você não está no meu canal do Telegram, acabando aqui, depois clica no link da minha bio para você se inscrever, que amanhã eu coloco esse material lá. E aí, essa pesquisa mostra, até vou abrir aqui para vocês, ó, que se a gente faz algumas perguntas, é mais fácil da gente identificar o gatilho daquela ação, porque nem sempre é possível. Deixa eu voltar aqui, ó, só para vocês verem. Nem sempre a gente consegue identificar de cara, na hora, qual é o gatilho. Aqui eu dei 2 exemplos para vocês, já dissecando, né? Já falando qual era o gatilho, qual era a rotina que é a ação em si e qual é a recompensa, possível recompensa inconsciente ou consciente, enfim, né? Inconsciente é a questão da dopamina, por exemplo.
Mas se você não está conseguindo, junto com o teu filho, com o estudante, localizar qual que é o gatilho, o que tem feito ele, de repente, jogar futebol em vez de fazer a tarefa de casa, de repente jogar videogame em vez de estudar, convenhamos, né? Muito mais atrativo, muito mais gostoso, muito mais legal para a criança isso do que o estudo em si, claro que sim. Mas a partir do momento em que o estudar se torna hábito, isso é natural, vai no piloto automático, a criança naturalmente já sabe que acabou de fazer as tarefas de casa, acabou de estudar e sim ela consegue jogar o futebol, jogar o videogame, seja o que for. E essa pesquisa de Harvard mostra para nós essas perguntas aqui, ó. Onde, que horas, estado emocional, com quem e ação anterior. O que é isso? Aonde a criança estava quando ela foi falar com os amigos lá no Zoom, né? Para você entender, por exemplo, qual que seria o gatilho disso tudo. Estava na mesa da sala onde ela faz a tarefa de casa. Ok. Que horas era isso? No final da aula. Ok. Qual que era o estado emocional da criança naquele momento? Estava cansado, não aguentava mais ali ficar assistindo aula, vendo conteúdo, estava cansado, não via a hora de acabar. Com quem que estava? Estava sozinho. E qual foi a ação anterior dele sentar lá na frente do Zoom com os amigos dele? O que aconteceu imediatamente antes? Foi o sonzinho da notificação do Zoom. Pronto, e aí você identifica, opa, então com tudo isso aqui, né, eu começo a investigar. Para a gente ser um cientista da gente mesmo, você junto com a criança, eu começo a entender o que está acontecendo, o que está por trás dessa ação que já se tornou um hábito e eu nem me dei conta que já é um hábito, né? Como, por exemplo, de toda vez acabar a aula e se jogar para falar com os amigos. Começa a mexer. Pode levar tempo? Pode e vai, óbvio que vai, né? Mas você precisa fazer um plano, você precisa ser um cientista, né? Tanto da tua vida, se você quer implantar um novo hábito ou mexer em algum hábito antigo para colocar outro no lugar, quanto da vida da criança junto com ela, para vocês dissecarem aí o que está acontecendo no dia a dia de vocês e identificarem, opa, em vez da criança, em vez do estudante fazer a tarefa de casa, ou em vez de estudar, tá fazendo isso, tá dormindo, tá qualquer outra coisa, para você identificar essa ação em si, que já é uma rotina, como um hábito que já existe e que é nesse lugar desse hábito, dessa ação, que você vai colocar a outra ação que você espera, que você deseja. É possível também fazer isso mexendo em gatilho, mexendo em recompensa? Mas tende a ser mais difícil. Então, teste, faça planos, investigue você junto com a criança, experimente recompensas diferentes, recompensas até de curto prazo também, isso é bem importante, sabe? Por exemplo, então vamos lá, vamos falar do estudo em específico aí no dia a dia, né? Para começo de conversa, se o teu filho até então não estuda, não tem o hábito de estudar ou não tem o hábito de fazer as tarefas de casa todo dia, não adianta você querer passar para ele fazer 2 horas por dia, porque ele não vai fazer, ele não está acostumado a isso, ele não está habituado com isso. Então começa aos pouquinhos, começa com 15 minutos por dia, deixa assim por uns 2, 3 dias, depois de 3 dias aumenta para 30 minutos de tarefa, deixa assim mais 3 a 5 dias, depois aumenta para 45 minutos e deixa assim mais uma semana, depois aumenta para 1 hora. É gradativo, não é nesse salto quântico, né? A gente querer que a criança saia do 0 e chegue no 100 imediatamente. Não, até porque um hábito não se constrói assim. Então, tenha metas reais, seja realista nesse ponto de você estruturar com a criança algo que seja coerente com o hábito que se pretende implantar. Até lá na frente, ok, chegar no que você pretende de 1h30, de 2 horas, seja o que for. Outra coisa, sem dispersão. Não tem como a gente criar o hábito de estudar se a criança vai começar esse hábito da forma errada, estudando, por exemplo, de pijama. O cérebro dela associa o pijama com um momento de descanso, não com um momento de foco total, de concentração, de prestar atenção naquilo que vai fazer, daquilo que vai ouvir na aula, né? O cérebro já está acostumado a associar o pijama com dormir, com o descanso, aquilo não vai funcionar também, entende? Então a gente precisa entender que essa organização do tempo, essa organização do espaço depende também da gente, pai, da gente, mãe, né? De fazer a criança começar a estudar sempre no mesmo horário, combinar essa regra com ela,
para o cérebro associar que aquele é o horário de começar a estudar, de não estudar de pijama, entende? Para isso ser feito repetidas vezes, dia após dia, da maneira mais coerente possível. Então, um hábito, sim, sem sombra de dúvida, né? Que legal quando a gente consegue implementar o hábito de estudos. Eu atendo já vários estudantes que estão... Tem alguns que estão no começo desse hábito ainda, né? Mas quem tinha, por exemplo, antes da pandemia, o hábito já de fazer as tarefas de casa, depois do almoço, assim que chegasse da escola, não sofreu tanto quando a quarentena chegou, porque já estava acostumado a ter essa organização do tempo, essa organização de rotina, e uma rotina se faz justamente por hábito. Hábito é, a coisa tá tão natural que já vai no piloto automático, você não precisa mandar o filho sentar e estudar, você não precisa mandar sentar e fazer tarefa de casa, porque ele já se acostumou com aquilo. No começo é fácil? Não, claro que não é fácil. Então, se vale até de alguns artifícios aí que são usados como recompensa para o cérebro também. Qualquer coisa nova, por exemplo, é vista como uma recompensa para o cérebro também. Então, às vezes uma lapiseira nova, um caderno novo com tema aí de algum personagem de videogame que a criança goste, qualquer coisa que anime a criança, uma escrivaninha própria para ela estudar, sabe, aquele caráter de novidade, isso é visto como recompensa pelo nosso cérebro. Aquilo anima, né, a estudar, a começar, e para dar esse start aí no hábito é legal. Então você encontrar coisas que deixem o estudo o menos chato possível, até porque realmente não precisa ser tão chato quanto a criança acha que é, né? Se ela vê sentido naquilo, se ela vê significância, se ela sabe por que ela está estudando, por que ela precisa fazer a tarefa de casa, que não é só para passar de ano, por exemplo. Tudo isso ajuda a implementar o hábito de estudos. Mas lembre que é só de você repetir, dia após dia, dia após dia, dia após dia, ininterruptamente, sem parar, que aquele hábito vai começar a ser construído. Então, não joga essa recompensa lá pra frente também, né? A recompensa vai ser a criança passar de ano. Não, poxa, né? Recompensas menores. Micro coisinhas que façam esse hábito se tornar mais fácil. Às vezes uma recompensa pode ser jogar videogame depois de fazer a tarefa de casa, 15 minutos de, não sei, conversa, jogo em família, qualquer coisa que faça sentido para a criança, que faça sentido para vocês, mas para que fortaleça essa possibilidade dessa estradinha neural ser construída para esse hábito de estudar ser implementado, entende? Tô dando um oizinho aqui pro pessoal. Tudo bem, Nisa? E agora aqui que você tinha chegado? Você já chegou faz um tempo agora que eu li, né? Sejam todos muito bem-vindos. Me falem como é que tá para vocês até aqui. Deu para entender? O principal é vocês saírem da live de hoje enxergando o que compõe um hábito, porque não tem como eu passar para vocês aqui o que cada um de vocês vai fazer em casa, né? Por quê? Porque cada contexto é um contexto, cada estudante é um estudante, cada ser humano é um ser humano. Depende, você precisa dissecar o que está por trás aí desse hábito, dessa ação, desse comportamento que a criança já tem hoje todos os dias e que não é o que você espera que, por exemplo, é a questão dos estudos ou de fazer a tarefa de casa. Então não tem como eu passar, o gatilho é esse, a ação do teu filho é essa e a recompensa é essa. Não, porque cada um vai ter o seu, né? Faz sentido para cada um de vocês. Então, vocês precisam começar a investigar, determinar. De novo, vou compartilhar aqui, ó. Essas perguntinhas aqui, valem a pena vocês anotarem, viu? Então, onde, que horas, estado emocional, com quem e ação anterior. Anotem isso que vale a pena, para começar a identificar. Analisem isso por 3, 5 dias, o tempo todo. Ai, meu filho não sai daquele videogame, acaba a aula, ele corre pro videogame. Comece a analisar isso aqui, onde que ele estava, que horas que é, como que tá o estado emocional dele, com quem que ele tá e qual foi a ação imediatamente anterior para ele sentar na frente do videogame de novo, para você identificar qual é o gatilho, você descobrir qual é a recompensa pelo estado emocional dele e a partir disso você começar a modificar ali a ação, de comum acordo com ele, logicamente, né? Sempre a gente precisa levar em consideração a criança. Nunca é demais a gente se lembrar disso. Que bom, Lu. Tô lendo aqui. Perfeito, sua didática é excelente. Ai, que bom. Sabe por que eu pergunto?
essa questão dos hábitos, bom, vejam bem, ó, esse livro aqui não é um livro tão pequeno, né? E fala só sobre o poder do hábito. Bem porque não é uma coisa simples da gente modificar. Mas a regra de ouro, a chave de tudo que o autor coloca aqui para nós, é a gente entender esse loop do hábito, que é o quê? O gatilho, que é a deixa, a ação em si, que é a rotina, que se tornou a rotina, a recompensa, e aí o nosso cérebro já desejando, né, tendo anseio pela recompensa a partir do momento que sente o gatilho do hábito. E a segunda coisa é o quê? A gente entender que é menos difícil transformar um hábito mexendo na ação, no comportamento, na rotina em si, não no gatilho e nem na recompensa, tá bom? Tô vendo aqui o pessoal entrar e hoje a live foi mais didática e mais curtinha também, né? É um conceito um pouquinho mais técnico, às vezes pode parecer, mas era só pra gente conseguir dissecar o que faz parte de um hábito, quais são os elementos que existem aí dentro desse hábito, para a partir disso, com aquelas perguntas, você descobrir o que fazer aí na tua casa para você transformar esse hábito ruim do teu filho hoje para o hábito bom, que seja, por exemplo, fazer a tarefa de casa, que seja estudar. E aí, leve em consideração tudo que eu sempre publico aqui no Instagram, sobre a parte dos estudos, sobre a organização, sobre a escrivaninha, sobre o ambiente próprio, sobre a luz, sobre a temperatura, sobre os sons, sobre não ter distrações, não ter dispersão, porque tudo isso faz parte da construção desse hábito também. Hoje eu não quis passar isso de novo para vocês, porque é o que eu venho falando desde sempre aqui no Instagram, para não ficar repetitivo, né? Por isso que eu quis focar nessa parte de explicar como um hábito funciona, para você poder entender e a partir disso fazer as perguntas certas, virar aí um investigador, você junto com o teu filho, né? E vocês transformarem o que precisa ser transformado. De qualquer maneira, depois de vocês analisarem isso aí na casa de vocês, se vocês quiserem escrever para mim, se ainda assim ficou alguma dúvida, não sei se eu consegui dissecar esse hábito aqui em casa direitinho, né? Mas entendendo, por exemplo, que não está fazendo um salto enorme aí, não queira sair do 0 para chegar no 100 amanhã, leve essas metas realistas em consideração. De qualquer maneira, eu tô aqui à disposição, falem comigo também, que aí, se eu puder, eu ajudo na medida do possível cada um de vocês também, tá bom? Antes de eu finalizar, um recadinho, antes que eu me esqueça. Ainda está valendo, é só clicar no link da minha bio depois que acabar aqui. Bom, primeiro, se inscrever no canal do Telegram, que eu falei que eu vou colocar lá o artigo de Harvard, que eu comentei aqui hoje na live. E segundo, tem um botão para você preencher uma pesquisa. Não é bem uma pesquisa, é uma enquetezinha super rápida. Se você responder até terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, que é o dia da minha live, também quinta-feira à noite, terça-feira de manhã às 9, na terça eu vou fazer o sorteio ao vivo de 3 pessoas que tiverem respondido essa enquete, e as 3 pessoas vão ganhar um jogo de raciocínio lógico e 2, cada uma, um livro sobre educação, tá? Frete por minha conta, vale para todo o Brasil. Corre, responde, dá tempo. E é uma enquete para eu conseguir te conhecer melhor, saber com quem eu falo aqui nessas minhas lives. Se você é mãe, se você é pai, se você é educador, quantos filhos você tem, qual a idade deles mais ou menos. É só para eu conseguir ser cada vez mais efetiva nesses meus conteúdos por aqui, tá bom? Espero ajudar vocês sempre. Muito obrigada pela companhia, pela participação de todos. Continuo à disposição aqui no Insta. Um bom restinho de quinta-feira para vocês e que sexta-feira e esse final de semana seja cada vez mais cheio de saúde, leve e muito, muito, muito abençoado. Beijo para todos. Fiquem com Deus.